senhores, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Rafael Lopes e vamos para um quadro novo aqui no canal, é o X1 de Aço. Nesse quadro, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, usando alguns dados para tentar ver quem foi o melhor, quem teve o melhor desempenho pela camisa do Esquadrão de Aço. Hoje, nós vamos fazer uma grande batalha, uma batalha de gigantes, entre Gilberto e Nonato. E aí, quem será que foi o melhor? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, cliquem no like e ativem o sininho para que eu continue entregando conteúdo para vocês. Vamos começar falando sobre hat-tricks, né? Hat-tricks ou mais, ou seja, as partidas em que eles fizeram 3 ou mais gols, tá? Nonato, ele mantém a marca de 9 hat-tricks jogando pelo Esquadrão de Aço. Enquanto isso, Gilberto tem somente 2. Um deles foi inclusive aquele épico jogo entre Bahia e Flamengo, né, onde ele marcou 3 gols e foi uma das poucas derrotas daquele poderoso Flamengo de 2019. Então, com isso, é 1-0 para Nonato, né? Para não ficar confuso, eu vou tentar explicar direitinho. Esse critério de agora é a quantidade de jogos em que eles marcaram 2 ou mais gols, ou seja, já não entra no critério de hat-trick, né? Então, nesse Gilberto mantém a marca de 16 partidas, onde ele conseguiu balançar as redes por 2 vezes ou mais. Já Nonato tem 29 jogos onde ele conseguiu fazer 2 ou mais gols, ou seja, mais um ponto para Nonato, hein? Tá 2-0. Essa agora é para fechar a quantidade de gols que fez numa mesma partida, tá? Marcando ao menos uma vez em cada partida, Nonato tem a marca de 86. Marcando ao menos uma vez em cada partida, Gilberto tem a marca de 64 jogos. Já Nonato tem incríveis marcas de 89 jogos, ao menos fazendo um gol. Ou seja, ao menos fazendo o seu trabalho, ele estava fazendo por 89 partidas pelo Tricolor de Aço. Meus amigos, marcas impressionantes que o Nonato tem, né? Portanto, 3-0. Vamos para um outro critério agora. O jogo em que mais fez gols numa mesma partida. Nessa, há um empate. Nonato conseguiu fazer 4 gols numa mesma partida contra o Poções em 2001 e o Confiança em 2002. E a Gilberto, ele conseguiu fazer 4 gols também numa mesma partida, porém contra o Altos em 2021. Portanto, agora está 4-2 para Nonato, hein? Agora, vamos para a maior sequência de jogos marcando gol todo jogo, tá? Nonato possui a maior sequência. Ele passou 5 jogos marcando gols em todo jogo, entre julho de 2007 a agosto de 2007. Já Gilberto, ele tem 4 jogos de sequência fazendo gol em todo jogo. Porém, ele fez isso em 3 oportunidades. Ele fez em julho de 2018, ele fez em janeiro, entre janeiro e fevereiro de 2019 e fez também em fevereiro de 2020. Por isso, ponto para Gilberto, por conta do número de vezes que ele conseguiu fazer esse feito. Então está 4-3 para Nonato. Agora vamos para uma polêmica, viu? Essa aqui é polêmica, essa aqui é para Zé e Breno, lá da Nova Ordem Tricolor. Vamos lá. Quem teve o maior jejum? Isso mesmo, meus amigos. Quem ficou mais tempo sem fazer gol? Quem será? Gilberto tem a marca de 13 jogos. Essa aí eu contei pessoalmente, viu? Gilberto ficou 13 jogos sem fazer gol entre março de 2020 a setembro de 2020. E não, meus amigos, não teve pandemia nesse meio. Não teve pandemia nesse meio. Quando a gente considera pandemia, a gente considera a paralisação da pandemia, né? Não houve. Os jogos já tinham retornado em março de 2020. Ou seja, entre março de 2020 a setembro de 2020, foram 13 jogos oficiais pelo Bahia, onde ele entrou em campo, ele entrou titular e não conseguiu marcar nenhum gol. Tá, Nonato? Essa aqui eu pedi para meu amigo Pedro aí pesquisar. Pedro me trouxe
que Nonato teve um jejum de, no máximo, 12 jogos sem marcar gols. Foi um período entre agosto de 2003 a novembro de 2003, ou seja, foi um período menor. Então, ponto para Nonato, por ter um jejum menor. Essa aí é polêmica, viu? Essa aí vai tirar dúvida de muita gente aí que estava com isso na cabeça lá no grupo, no nosso grupo lá, essa piada interna, viu? Passando para um próximo critério, a gente vai agora para o número de vezes que ficou 8 ou mais jogos sem fazer gols. Nessa, a gente vai agora saber quantas vezes isso aconteceu, quantos jejuns já ocorreram, né? Nesse sentido. Tem muita relação com o critério anterior. Então, a gente vai aí para 4 oportunidades onde o Gilberto ficou entre 8 a 13 jogos sem fazer gols, né? E eu tenho também as temporadas que isso aconteceu. Isso aconteceu em 2018, foram 9 jogos. Em 2019 foram 11 jogos. Em 2020 foram 13 jogos, o máximo que aconteceu, que eu relatei aqui. E em 2021 foram 8 jogos. Já Nonato teve 3 oportunidades com um jejum tão grande assim. Tá? No ano de 2000, ele passou 9 jogos sem marcar nenhum gol. Que inclusive foram os 9 primeiros jogos dele aqui pelo Bahia. Então, não sei se vocês vão querer considerar como ambientando no clube, ainda estava se acostumando com o elenco, não sei. Mas foram os 9 primeiros jogos dele aqui, vestindo a camisa do esquadrão. Em 2001, ele teve 8 jogos sem fazer nenhum gol. Isso mesmo, 8 jogos sem fazer gol. Em 2003, foi o maior jejum que ele teve, foi o que eu inclusive relatei anteriormente. Foram 12 jogos sem marcar, na temporada onde a gente conseguiu aí o bicampeonato do Nordeste. Portanto, 6-3 para Nonato. Infelizmente, o maior jejum de gols de Nonato foi em 2003, o ano da nossa queda, né? Isso contribuiu bastante para esse processo. Ele teve 12 jogos sem marcar gols nesse ano, o que totaliza 7-3 dentro da nossa competição aqui, dentro do X1 de aço. Vamos agora para o próximo critério, que é gols, né? Vamos falar de artilheiro, vamos falar de gol. Nonato fez 126 gols pelo Bahia, já Gilberto fez 83 gols. Há algumas ressalvas nesse critério, porque o que acontece? Muita gente vai dizer o quê? Nonato fez 126 gols, jogou pela Série C, enfrentou como Poções, como Camaçari, como Confiança, mas tudo bem, a gente pode recorrer a isso aí, mas gol é gol, gente. Gol é gol, dentro do número, o número não mente, a gente não tem como driblar esse critério, então não é menos time ou mais time, né? A gente não sabe se dentro dessas especificações, se Gilberto faria 126 gols no lugar, porque o gramado era de péssima qualidade, a gente tinha estádios aí de péssima localização, a duração da viagem era muito longa, a gente tinha uma Série C que era muito pesada, a gente lembra como era, né? uma rotina totalmente desgastante para o atleta, e a gente sabe que isso conta muito, fora a qualidade das equipes. Claro que em 2018, 2019, 2020 e 2021, que Gilberto passou por aqui, a gente sabe que a qualidade técnica do elenco era baixa. Porém, se a gente for comparar com a qualidade da Série C, do elenco do Bahia da Série C, há controvérsias, né? Será que Gilberto seria mais municiado na Série C do que foi na Série A? Então, apesar dessas ressalvas, o número está aí e Nonato ganha mais um critério, mais um ponto. É 8-3 para Nonato em critério de gols. Já assistências, o número ele é um pouco mais próximo, porém com a vantagem de Nonato. Nonato tem 17 assistências pelo Bahia. Já Gilberto tem 16 assistências jogando pelo esquadrão. E pelas minhas contas, galera, eu acho que não tem nem como mais a gente aproximar desses números, né? O grande vencedor do X1 de aço, rufem os tambores, é Nonato, pelo placar de 9-3, né? A gente sabe que são 2 grandes jogadores que atuaram pelo Bahia, a gente tem uma enorme gratidão pelos dois, mas a minha memória afetiva não me traiu. E em números, Nonato
continua sendo o melhor camisa 9 que atuou pelo Bahia entre esses dois, tá? Claro, tem as ressalvas, tem os contextos, mas dentro da nossa brincadeira aqui, né, através dos critérios que a gente citou, ele ganhou a disputa, né? Ele ganhou o primeiro X1 de aço aqui do nosso canal. Eu vou trazer para vocês algumas outras estatísticas, um quadro feito também pelo Pedro Queiroz, né, do Bahia Números. Eu vou colocar aqui ao lado, tá? E é interessante a gente observar também o desempenho de Nonato pelo Campeonato Baiano, é um grande diferencial. E aí muitos podem dizer também, olha, se Gilberto tivesse jogado o Campeonato Baiano, talvez ele tivesse os mesmos números ou se não mais. Mas, como se, né, a gente não pode considerar, se minha mãe fosse homem eu ia ter 2 pais, né? Aquela velha brincadeira, e se, a gente tá indo pelos números, né, galera? Então, esse aqui tá o quadro comparativo dos dois, vocês podem dar uma olhada aí. A gente pode falar também, dentro dessas curiosidades que eu estou aqui trazendo no quadro, a respeito dos adversários mais vazados, né? A gente pode observar também que o Vitória foi o adversário mais vazado do Nonato, com 10 gols, né? E o Ceará foi o adversário mais vazado por Gilberto, com 7 gols. E aí a gente vê também algumas situações de por que um jogador é mais considerado como ídolo do que o outro, né? Você vê, o Nonato, ele marcou 10 vezes contra o Vitória, o nosso maior rival. E aí, nesse sentido, poxa, será que também é isso que mexe com o coração do torcedor tricolor? Será que a gente não pesa mais? Poxa, será que Gilberto tivesse feito mais gols contra o Vitória? A gente teria um peso emocional maior? Eu tô falando por mim, apesar de admirar o trabalho dele, eu não tenho esse fervor, essa admiração tão grande como eu tenho como o Nonato. O Nonato, pra mim, eu acompanhei de menino, eu via meu pai, eu via os colegas dele, enfim, toda aquela atmosfera da Fonte Nova, né, com o Nonato. Então, também foi a minha iniciação no futebol, o fato de eu gostar do Bahia a partir daquela época. Então, é um ponto onde eu não consigo, né, parametrizar os dois. Então, às vezes, esse tipo de coisa, né, os adversários mais vazados de um e outro, ter essa diferença de Nonato ter marcado tanto gol em cima do Vitória, então eu acho que também pode ter sido aí uma influência, né, para que eu, pelo menos de minha parte, trate mais ele como ídolo do que o Gilberto, né? Em relação a quem fez mais gols na Fonte Nova, a gente pode ver também que Nonato fez 83 gols na Fonte. É o rei da Fonte Nova, né? A gente vai com... Se vocês observarem no quadro também, a gente consegue ver que Nonato fez 83 gols na Fonte Nova. É o rei da Fonte Nova. Já Gilberto teve uma marca mais modesta, teve 30 gols, né? Então, a gente pode ver também que o Bahia ganhou mais vezes com Nonato em campo do que Gilberto em campo. O peso maior de Nonato em campo pode ter influenciado. Então, assim, pelo menos nesses critérios que a gente observa, o Nonato ele tem um tamanho maior. Eu acredito que pela fase que a gente passou, a Série C, todo esse processo de resgate, a elite do futebol, a gente passar por essa fase de transição aí, eu acredito que ele tenha, nesse aspecto, uma figura muito mais de ídolo do que o Gilberto. Mas eu respeito a opinião de cada um. O que vocês acham, hein? Dentro desse confronto, quem ganhou foi o Nonato. Mas se você tem uma opinião contrária ou concorda, já comenta aí, ó. Já deixa aí nos comentários quem você acha que é mais ídolo, quem você acha que é melhor, é Gilberto ou Nonato? Apesar de eu estar trazendo os números, né? Mas se você tem uma opinião diferente, se você acha que já eu considero um outro critério, coloca aqui o critério e o porquê que você acha que ele é mais ídolo do que Nonato, tá ok? É um desafio aí para vocês, coloca aí nos comentários, por favor. No mais, é só vocês solicitarem também no perfil do Bahia Números, eu vou deixar na descrição, tá? Eu vou deixar as redes sociais aí do Bahia Números para vocês verem, eles fazem um trabalho incrível, né? O Pedro, ele faz aí um trabalho sensacional, uma enciclopédia do Bahia. Sem ele eu não teria condições de achar todos esses números. Eu não sei como é que ele faz isso, viu, gente? Na moral, eu não sei como ele faz isso, mas ele faz um trabalho excelente aí.
né? Pra gente que é torcedor, a gente é carente de conteúdo, a gente é carente desse tipo de informação. Eu acredito que eu posso estar sendo o primeiro a fazer esse tipo de quadro, esse tipo de matéria aqui, né? De quadro comparativo no YouTube. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer quem acompanhou até aqui. Por favor, se inscrevam no canal, vocês vão me dar mais força para poder fazer esse tipo de conteúdo diferente, né? Esses quadros assim, que eu estou tirando de minha cabeça, melhorar esse cenário que eu estou tentando fazer aí de pouquinho em pouquinho, mas tentando me soltar um pouco mais aqui também. Mas assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica no like, que vocês vão me dar muita força aí para continuar esse trabalho, tá? Começou com uma brincadeira e agora eu estou tentando ver se eu consigo levar a sério aí, tá? Um forte abraço e até a próxima.